olha só, a gente está falando agora, vai falar de organização administrativa. Administração direta e indireta. É assim que está lá no edital. Os itens sempre aqui em negrito são as reproduções, aqui são na verdade o que consta dentro do edital, né? Então eu peguei o edital e estou colocando ponto a ponto do edital aqui para você. E é claro, você que está no Base Jurídica, você sabe que a gente disponibiliza lá para você todos esses materiais também. Então vamos lá, ó. Organização administrativa. Administração direta e indireta. Acho que a primeira coisa, e talvez a mais importante, que eu quero que você entenda é que existe essa função de administração pública em todos os poderes e em todos os entes públicos que atuam como administração pública. Vou te dar um exemplo, ó. A gente já viu, né, no âmbito. Então, quais são os entes federados? A gente já viu, já respondeu isso. A União, os estados, estados e Distrito Federal, vamos colocar, Distrito Federal e municípios, certo? Aí a gente já viu no vídeo 1 que na União a gente tem poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e assim por diante. Então vamos pegar nos estados a mesma coisa, poder executivo, legislativo, judiciário, Distrito Federal a mesma coisa, e nos municípios poder executivo e legislativo, e o judiciário por vezes é federal, por vezes é estadual. Beleza, mas só para que você entenda, né? Então, ó, olha só. Dentro da União, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poderia ser de qualquer um dos entes federados. Mas olha só, dentro do poder executivo existem coisas que são feitas a título de administração pública. Esse é o ponto. Então, o que por vezes o aluno acha é que você só tem administração pública dentro do poder executivo. Não, por exemplo, dentro do poder legislativo existe a administração pública. Por exemplo, quando vai haver a contratação de alguém por meio de um concurso, você vai fazer o concurso da Câmara Municipal de São José. A Câmara Municipal, poder legislativo do município de São José dos Campos, está exercendo uma função administrativa. É isso que eu quero que você entenda. Então, o município de São José dos Campos, dentro dele, tendo o poder legislativo, o seu poder legislativo vai exercer uma função de administração pública. Qual é essa função de administração pública? Contratar por meio de um concurso público. Usando o quê? Usando os princípios da administração, que a gente já viu. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, indisponibilidade de interesse público e assim por diante, supremacia do interesse público. Então veja, o ponto que eu quero que você tenha em mente é que todos os poderes possuem uma função administrativa. Então, só para que você entenda, você, por exemplo, vai fazer concurso do IBGE. IBGE está vinculado ao poder executivo, né? Então, pense você tem lá o IBGE, você tem um concurso público, você tem, sei lá, o concurso para o Ministério da Fazenda, Ministério da Economia atualmente, né? Você tem um concurso para, vamos até colocar, um concurso para o INSS, INSS é uma autarquia, mas só para que você entenda, dentro do poder federal, dentro da União, você tem os poderes todos ali sendo divididos e em todos eles você tem a possibilidade de ter administração pública ali. Então você tem licitação, você tem concurso público, você tem o dever de fundamentar os atos, você tem o dever de anular os atos ilegais, de revogar, e aí você pode revogar os atos conforme conveniência e oportunidade. Estou dizendo tudo isso para que você entenda o seguinte: falamos de poder público, estamos falando de administração pública. E a administração pública acontece dentro dos entes federados e em cada um desses entes federados dentro dos seus respectivos poderes. Então, por exemplo, poder judiciário. Pô, mas tem função administrativa no poder judiciário? Claro que tem. Quando o judiciário vai comprar, né, foi até muito criticado, né? Acho que foi o Supremo, sei lá, que ia comprar lagosta para servir nos jantares, tal. Isso é uma função administrativa. Quem decide isso é o presidente, no caso do Supremo. Por exemplo, você vai ter um concurso existe um concurso muito bom, que é o de analista do STF. Concurso muito interessante. Então veja só, você tem dentro do Poder Judiciário da União a possibilidade de você
ter ali a função administrativa. Então eu quero deixar isso muito bem fixado para que você não tenha nenhum tipo de problema para entender isso. Então essa função de administração pública existe dentro de todos os entes federados e existe dentro de cada poder de cada um desses entes federados. Acho importante que você tenha isso em mente. Aí veja só, tem dois fenômenos que a gente precisa estudar quando a gente vai falar dessa organização, porque a aula aqui é sobre organizar. Então a organização administrativa é como se eu dissesse o seguinte: como é que a administração pública se organiza? E aí tem duas coisas que eu acho muito importantes que você saiba, que são dois fenômenos jurídicos, dois acontecimentos, dois conceitos que você vai precisar entender para sua prova. O primeiro desses conceitos é o de desconcentração. Isso fica fácil, ó. Vou dizer para você, desconcentrar é criar novos órgãos. Olha só, então vamos dar um exemplo aqui para você. Exemplo, Ministério da Fazenda. É um ministério, ok? Dentro do Ministério da Fazenda eu posso ter Secretaria da Microempresa. Eu posso ter Secretaria do, sei lá, Secretaria de Investimentos Internacionais. E assim por diante. Aí dentro da secretaria eu posso ter uma subsecretaria, etc e tal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma estrutura de complexidade. Então pensa só, aqui não é aula de biologia, né? Você sabe que, de acordo com a biologia, você, e não vou nem entrar aqui em evolução, não sei o que, não vou nem entrar nisso, aqui não é a minha jogada, certo? Mas entenda, existem seres vivos que são mais simples, são unicelulares, só tem uma célula. Conforme esses seres se desenvolvem, ou conforme são criadas outras espécies e vão surgindo essas novas espécies, você vai vendo que aquilo que era uma célula passa a ter um conjunto de mais células, daqui a pouco aquilo vai se criar um órgão, daqui a pouco vai se criar todo um ser humano. Pense até você mesmo, quando você nasceu. Você nasceu da reunião do espermatozoide do seu pai, do óvulo da sua mãe, e você era uma única célula, certo? A célula ovo, zigoto, né, que se chama. Aí o que acontece? Você foi se desenvolvendo. Conforme você foi se desenvolvendo, existe uma etapa de crescimento deste feto dentro da barriga da mãe, em que ele vai atingindo um grau de complexidade até que ele fique próximo de nascer. Então aquilo que era somente uma célula vai se desenvolvendo, daqui a pouco você consegue enxergar a cabeça, daqui a pouco você consegue perceber que existe um coração que está batendo, daqui a pouco você consegue perceber o cérebro, daqui a pouco você consegue perceber o formato dos braços. Tudo isso porque houve uma complexificação. Nossa, que nome estranho, professor. Você tinha uma coisa simples que foi se tornando mais complexa, uma coisa muito maior, né? Então veja só, certamente este conceito, esta compreensão para você acaba sendo muito útil. Por quê? Quando que a administração pública cria órgãos? Quando ela vai crescendo, vai se complexificando, vai ficando cada vez mais complexa. Então, por exemplo, você pode ter dentro de uma prefeitura, vou colocar aqui município, ó, exemplo, município. Você pode ter lá a Secretaria de Finanças, que é já uma sofisticação daquilo que vai ser feito. Então já é um órgão chamado Secretaria de Finanças. E dentro da Secretaria de Finanças, que vai cuidar só das finanças, tem uma outra coisa importante. Você pode ter subórgãos, né, ou subsecretarias. Você pode ter lá uma seção de tributos, você pode ter uma seção de contabilidade, você pode ter uma seção de controle de contas. Veja, tudo isso você vai fazendo por quê? Porque conforme o tempo vai passando e as atividades ficam cada vez mais complexas, você pode criar novos órgãos dentro da mesma estrutura. Então eu quero chamar sua atenção. Então olha só para que você, para a gente passar para o próximo ponto aqui. Então o que é desconcentrar? Desconcentrar é criar novos órgãos. Aí você tem até aquela
coisa clássica, né, de professor de cursinho, que é desconcentração. Você tem aqui, ó, desconcentração, CO, cria órgãos. Cria órgãos. Você pega aqui, ó, um co do desconcentração. Na hora de uma prova, você olha e pensa que como que você responde aquilo. O que é a desconcentração? É a criação de novos órgãos dentro da administração pública. Mas aí quero chamar sua atenção para outro assunto importante dentro da desconcentração, que é o seguinte: professor, o órgão tem personalidade jurídica? Ele é uma pessoa? Aí, olha só, então, o órgão, fazendo essa pergunta, ó, o órgão é uma pessoa jurídica? Tem personalidade jurídica? E a resposta é... Resposta: não. Então, guarde essa informação, o órgão não tem personalidade jurídica. Professor, mas existem órgãos que têm até o CNPJ, né? O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Eles têm lá o CNPJ, alguns, por exemplo, o Ministério da Saúde tem o CNPJ, mas é para fins de você controlar melhor o orçamento. Mas eles não são, tecnicamente, uma pessoa jurídica. Sabe por quê? Porque eles não têm autonomia. Então, você imagine dentro do seu corpo. É possível que o seu pulmão saia de dentro do seu corpo? Não. Se você tirar o pulmão de dentro do seu corpo, ele vai ter alguma função? Não. O seu pulmão só tem função porque ele está dentro do seu corpo e ele faz parte do que você é. Então o seu pulmão tem um número próprio só do pulmão de RG, de CPF? Não tem. De CNPJ? Não tem. Então o que eu quero que você entenda? A desconcentração é o fenômeno de criação de órgãos, beleza, a gente já entendeu, e esses órgãos que são criados, eles são criados por um motivo. Eles são criados porque existe uma complexificação, existe um aumento da complexidade das atividades, e aí a administração pública se organiza percebendo que é necessário que se criem novos órgãos, e esses órgãos estarão dentro da administração com uma informação importante, que é a de que eles não têm personalidade jurídica. Esse é o ponto também muito importante. Então, sobre a desconcentração. Então, ó, desconcentrar, criar órgãos. Só para a gente passar para a descentralização. Então, ó, desconcentrar, criar órgãos. E criar órgãos significa melhorar a estrutura, criando graus de complexidade, de organização administrativa. E os órgãos não possuem personalidade jurídica. São essas as informações importantes sobre desconcentração. Acho muito relevante falar isso para você. Só que tem uma coisa, existe um outro fenômeno, que é o fenômeno da descentralização. E aí você fala, cara, mas os nomes se parecem, né? Sim, os nomes se parecem. Mas aí também vai ficar fácil para você entender. Descentralizar, então, ó, é o ato de criar entidades. Nossa, professor, o que é entidade? Entidade é uma pessoa jurídica. Então o que eu quero que você entenda, ó, a administração pública pode crescer e precisar criar dentro dela, dentro de si, novos órgãos. Até aí nós entendemos, que é o que a gente já viu sobre desconcentração. Contudo, em alguns casos, é necessário que a administração pública crie uma nova pessoa. Veja, criar órgão, você cria, então você está criando um novo fígado, um novo rim. Mas o que você está criando? Uma coisa, se você fosse comparar, o que é mais difícil fazer, um órgão ou um outro ser humano? Em geral, dá mais trabalho fazer um outro ser humano, né? A natureza vai exigir mais da elaboração de um novo ser humano.
Aqui é a mesma coisa. O processo de descentralização é o ato de a administração pública criar uma nova pessoa, uma nova entidade. Então, em vez de ela colocar tudo dentro dela, e é isso que eu quero que você entenda, em vez de a administração pública criar dentro dela outros órgãos para se organizar, o que ela percebe? Ela percebe que a coisa está tão complexa que ela vai ter que criar uma nova pessoa. Essa nova pessoa a gente chama de entidade. É uma nova pessoa, aqui uma nova pessoa jurídica, né? É uma entidade. Então veja só, quando a administração pública vai se organizar e vai crescer internamente, a gente chama de desconcentração. Criar dentro de si, ó, a gente até colocou aqui, ó, dentro de si. A gente está falando de desconcentração. Só que quando a administração pública vai criar alguma coisa, e isso é tão complexo, mas tão complexo, que é melhor ela criar uma nova pessoa. Por quê? Porque eu não vou precisar só de um novo coração, eu vou precisar de um novo coração, de um novo cérebro, de um novo pulmão, de uma nova pele, de uma nova cabeça, de... Veja, eu vou criar uma nova pessoa. Vou criar um filho. Vou gerar aqui um filho. Isso é descentralização. Então, a primeira coisa, e olha só, descentralizar. Ó, CE. A mesma coisa que a gente fez no outro, ó. CE. Criar entidade. Que é uma nova pessoa jurídica. Isso é o principal. Se é uma pessoa, essa pessoa tem personalidade jurídica. Então, outra coisa importante, ó, na criação, vou até colocar lá, na descentralização, são criados entes que terão personalidade jurídica. Opa, personalidade jurídica. Então, olha só, vimos aqui coisas importantes, né? Ó, desconcentrar é... Eu acho que eu vou fazer... eu vou tirar essa tabela aqui. Vou tirar essa coluna aqui, peraí. Desconcentrar. Criar órgãos. Descentralizar. Criar entidades. Os órgãos ficam dentro da administração pública. As entidades ficam de fora da administração. E já vou explicar para você. Os órgãos não têm personalidade jurídica. E as entidades têm personalidade jurídica. Só isso aqui responde um caminhão de questões para o concurso. Então, desconcentrar, criar órgãos. Descentralizar, criar entidades. E dentro disso, a gente tem esses conceitos importantes de que a desconcentração cria órgãos que ficam dentro da própria administração e esses órgãos não têm personalidade jurídica. A descentralização, você cria entidades, pessoas jurídicas, essas entidades ficam de fora da administração, são outra pessoa, e elas têm personalidade jurídica. Agora, com essas informações, eu posso fazer para você a diferenciação do que é a administração direta e a administração indireta. Então, olha só, se eu fosse fazer administração direta e administração indireta. Opa, administração indireta. A administração indireta, e a gente começa daquilo que a gente acabou de ver, é formada pelas pessoas, pelas entidades que foram criadas
pela administração direta. E a administração direta é aquela que administra diretamente os valores públicos, os valores e bens públicos, inclusive criando órgãos dentro da sua estrutura. Então, se a gente fosse fazer uma diferenciação, o que é administração direta e administração indireta? A administração direta administra, olha que coisa, né? Diretamente os valores e bens públicos, inclusive criando órgãos dentro da sua própria estrutura. Então, vou te dar um exemplo. Ó. Exemplo, município de São José dos Campos. Então, o município de São José dos Campos, dentro dos seus poderes, dentro do poder executivo e dentro do poder legislativo, ele, quando toca para frente, quando ele mesmo administra tudo aquilo que ele recebeu de arrecadação de tributos, etc., a gente está falando da administração direta. Então veja só para a gente completar aqui agora, fica mais fácil. Ó. Quando a gente fala de desconcentração, a gente fala de criar órgãos, a gente está falando de órgãos que ficam dentro da administração o quê? Direta. Compreende? Então esses órgãos ficam dentro da administração direta. Quando a gente fala de descentralizar, a gente fala de criar entidades. Então a gente está falando de entidades que ficam fora da administração direta. São outra pessoa e pertencem à administração indireta. Olha que coisa interessante, né? Então eu acho bem interessante que você tenha isso em vista, que você saiba fazer essa constatação, que você saiba enxergar isso. Isso é muito relevante, isso é muito importante, tá? Então olha só. Será que fica tudo aqui? Fica tudo dentro do mesmo, né? Então veja só. Quando a gente fala de administração direta, a gente fala desse manuseio, dessa gestão direta dos valores e dos bens públicos. Agora, dentro da administração indireta, ela é formada por pessoas que foram criadas. Então veja só, você tem, isso é importante, né? Acho que isso é relevante para você entender. A administração direta cria as entidades da administração indireta. Então, ó, a administração direta cria a administração indireta. Professor, mas você falou que são pessoas. Que pessoas são essas? Agora eu trago para você. Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, quando você olha uma autarquia, você lê lá, autarquia tal, ou uma fundação pública tal, empresa pública tal, sociedade de economia mista tal. O que você tem que entender? Que esta é uma entidade da administração indireta, que foi criada pela administração direta. Foi criada por quê? Porque a administração direta é que, através de uma lei, a gente vai ver tudo isso daqui a pouco, ela efetuou a elaboração desta entidade da administração indireta. Tá? Então esse é um ponto importante. Então olha só, quem exerce a administração direta, a gente já falou, União, Estados, Distrito Federal e municípios, pelos seus respectivos poderes. Quem exerce a administração indireta? A gente já viu aqui, ó. Autarquias, fundações, empresa pública e sociedade de economia mista. Eu vou colocar fundações públicas aqui, porque eu quero que você já entenda uma coisa. Quando a gente fala de fundação, a gente está falando de uma dentro do direito administrativo, claro, né? A gente está falando de uma fundação pública. Então aqui a gente está falando de uma fundação, por exemplo, a Fundação de Proteção ao Índio, FUNAI. Antigamente existia a Fundação de Bem-Estar e Proteção do Menor, que era a FEBEM, dentro do estado de São Paulo. Hoje não existe mais, existe a Fundação Casa,
Vejam, são fundações públicas. Eu não estou falando aqui da Fundação Chitãozinho Chororó, Fundação Xuxa, Fundação Bradesco. Estou falando nada disso, estou falando de fundação pública, financiada, criada com dinheiro público. E isso é o ponto importante que eu quero que você entenda. Então, quando a gente fala de administração indireta, a gente está falando daqui, ó. Como eu acabei de colocar para você, autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade e economia mista. Mas, sobre isso, existe um artigo da Constituição que é muito importante. Eu acho muito relevante a gente trazer aqui, que é o artigo 37, inciso 9º, que diz o seguinte, ó, somente por lei específica, a gente até já tratou disso na matéria de direito constitucional, estou apenas repetindo aqui, né? Se você não teve acesso à playlist de direito constitucional, tem no canal do YouTube, você que está lá no Base Jurídica, na parte da Câmara Municipal de São José, tem lá a playlist de direito constitucional. Mas veja só, quando a gente vai falar aqui de direito constitucional, esse artigo da Constituição, no caso, do artigo 37, inciso 9º, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada, ó, então, você, por lei específica, você vai criar a autarquia e vai autorizar a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Então, aqui tem aquela questão importante. Então, lei específica, o que, que ela faz? Ela cria a autarquia e autoriza a criação, instituição das outras, que são empresa pública, sociedade de economia, vou até colocar pela ordem que a gente costuma ver, né? Mas vamos lá, ó, empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, fundação pública. Então, o que geralmente se pergunta também em concurso, tanto na parte de direito constitucional como direito administrativo, o seu examinador costuma inverter isso. Ele diz o seguinte, ó, somente por lei específica pode-se criar a empresa pública. Não, pode-se autorizar a criação. A gente até falou no assunto de direito constitucional que essa autorização para a criação, por vezes, quem vai criar de fato vai ser um decreto. Isso poderia acontecer, ou poderia ser uma outra lei para criar esta nova entidade. Mas qual é o ponto aqui? A lei específica cria a autarquia. Então, por esta lei, se cria a autarquia tal. Ó, então, ó, por esta lei, fica criada a autarquia XYZ. É assim que vai estar na lei, nessa lei específica. Agora, também, a própria lei específica pode autorizar a criação. Então, por esta lei, autoriza-se a criação da empresa pública ABC. Então, isso é muito importante, tá? Então, você ter esta exata compreensão, essa exata dimensão sobre o que cada um pode fazer. Então, lei específica pode criar autarquia. E a lei específica pode autorizar a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. E aí, veja só, cabendo no caso da lei complementar, ó, cabendo a lei complementar, neste último caso, qual é este último caso de fundação? Definir as suas áreas de atuação. Então, olha que coisa interessante. Então, lei complementar vai dizer qual é a área de atuação da fundação pública. Questão de concurso, questão clássica de concurso, qual é? O seu examinador também colocar que cabe à lei complementar criar a autarquia, cabe à lei complementar criar a fundação. Não, com relação à fundação, a lei específica autoriza a sua criação. E depois uma lei complementar diz qual é a sua área de atuação. Então olha que coisa interessante, né? Então isso você vai precisar voltar e guardar. Então, ó, atenção. Para fundações, você vai ter autorização para a criação por lei específica, específica e
definição das áreas de atuação por meio de lei complementar. Então, essa questão da lei complementar é para a fundação pública. Então, isso é um ponto importante. Ó. Cabendo a lei complementar, neste último caso, que é a fundação, definir suas áreas as áreas da sua atuação. Então, esse é um ponto importante. Tá? E só para a gente não deixar passar aqui o que cada um faz, acho, pelo menos, imagino que a VUNESP, para concurso de nível médio, não peça essas distinções. Mas eu vou colocar por cautela e porque eu acho que é a minha função aqui trazer para você todas essas informações. Né? Então, olha só. Então, aqui a gente vai ver o seguinte. Ó. Entidade. Então, vamos começar aqui ó, com a... Opa, entidade. Entidade não, entidade. Ó, autarquia. Onde atua? Ela vai atuar na prestação de serviços públicos. Então, posso te dar um exemplo? A USP é uma autarquia que presta um serviço educacional. O INSS é uma autarquia que presta um serviço de gestão previdenciária, gestão dos valores da Previdência Social. Então essa é a questão importante da autarquia. Qual é o regime jurídico da autarquia? Então vou colocar aqui, a necessidade de concurso público para regime jurídico do seu pessoal, vou colocar, tá? A necessidade de concurso público para o ingresso. Há servidores estatutários e também seletistas, tá? Então acho que isso, vou até tirar essa coluna aqui, acho que isso já é o relevante para a autarquia. Professor, e fundação pública, o que é? Então, se a autarquia é uma entidade que vai prestar serviços públicos, a fundação pública ela é a reunião de bens para uma finalidade pública. Ó, reunião de bens para uma finalidade que visa atender o interesse público. Professor, me dá um exemplo. FUNAI. Então você reúne bens, computador, carro, satélite, GPS, seja lá o que for, para a proteção dos índios. Fundação Nacional dos Índios. Então, a reunião de bens para uma finalidade que visa atender o interesse público. FUNAI. Fundação, você que é de São Paulo, Fundação Casa. É uma reunião de bens. Então, o Estado de São Paulo criou a Fundação Casa, reuniu bens. Para quê? Para fazer a ressocialização dos menores infratores. Se funciona ou não, não é aqui a enfermaria em que a gente vai discutir isso. Mas essa é a ideia. Outra coisa. A fundação pública também tem a mesma necessidade. Ó. Eu vou até colocar aqui, eu tinha tirado, mas eu acho que eu vou colocar aqui, só para a gente não ter problemas. Ó. Licitação é obrigatória na autarquia, tá? Era isso que eu acho que eu estava esquecendo. A questão do pessoal para a fundação pública é a mesma coisa. A necessidade de concurso público para o ingresso. E quem entrar vai ser ou estatutário ou vai ser seletista, tá? E também é obrigatória a licitação. Agora vamos para empresas públicas. Ó, empresas públicas. Aqui já muda uma coisa, já é diferente da fundação pública e da autarquia. Empresas públicas são constituídas pelo poder, pela administração direta, ok, a gente já sabe,
mas que possuem característica de empresa privada. Professor, mas como é que chama de empresa pública se ela tem característica de empresa privada? Atuará em uma certa área do mercado. Então, olha só, empresa pública constituída pela administração direta, mas que possuem características de uma empresa privada, vão atuar numa certa área de mercado, podem ter lucro. Olha que coisa. Então é o poder público valendo-se de toda a estrutura que ele tem para criar uma empresa, entre aspas, privada, que a gente chama de administração indireta, tal, tá tudo bem, mas com uma questão importante. Essas empresas públicas vão atuar num certo campo, num certo setor de mercado. Então, exemplo clássico, Correios. Serviço de comunicação, de entrega de correspondências, de transporte hoje em dia. Tá? Outra coisa, o regime jurídico do seu pessoal. Então veja só, que coisa interessante. Há necessidade... Opa, até coloquei errado aqui, né? Há necessidade de concurso, só que tem uma coisa importante, hein? Só que há servidores, eu vou até colocar com outro nome, ó. Os seus servidores são chamados de empregados públicos. Então você tem o concurso, aqui ó, empregados públicos que são regidos pela CLT. Então isso é uma coisa interessante. Então nas empresas públicas você tem os empregados públicos que são regidos pela CLT. E também há necessidade de licitação, é obrigatória a licitação. Tá? E só para a gente finalizar aqui, meus amigos, a gente vai ver agora as sociedades... Ah, isso é uma coisa importante aqui, né? O capital aqui é 100% público. Então o capital, o dinheiro, money, é 100% público na empresa pública. Tá? Então isso é uma coisa importante. Já sociedades de economia mista... Opa! Espera aí, eu fiz uma besteira aqui. Eu preciso só... Aqui. Sem marcação. Sociedades de economia mista. Em primeiro lugar, o capital, olha, é misto. Ou seja, existe capital público e também, geralmente é o maior, né? E capital privado. Olha que coisa interessante. Podem obter lucro. E um exemplo, né? Você poderia ter, só aqui também, de Correios, você tem também a Caixa Econômica Federal, tá? Já que sociedade de economia mista, então o capital é misto. Existe o capital público, existe o capital privado. Exemplos. Petrobras, Banco do Brasil. São sociedades de economia mista, tá? Aí veja só. A mesma ideia com relação ao seu pessoal, a contratação das pessoas que vai trabalhar ali. Há necessidade de concurso para o ingresso e os seus servidores são chamados de empregados públicos. São regidos pela CLT, tá? E também é obrigatória a realização de licitação, tá? Então aqui num panorama geral, ó, a gente conseguiu ver, estou diminuindo aqui a tela, o que é o mais importante de cada um desses entes públicos. Então a autarquia presta serviços públicos, fundação pública é uma reunião de bens para um objetivo público, a empresa pública é constituída para atuar numa certa área de mercado e pode ter lucro, mas o capital é 100% público, e a sociedade de economia mista, o capital é misto, ou seja,
existe uma parte pública e uma parte privada. Tá bom, meus amigos? Eu acho que para aquilo que o seu edital poderia exigir de você nessa parte aqui, acho que nós estamos muito bem guarnecidos aqui, muito bem protegidos, tá? A gente volta em tantos outros vídeos. Eu agradeço muito a sua paciência, agradeço muito a sua confiança de estar aqui neste canal. A você que está assistindo isso aqui, até não, que não está assistindo para o concurso da Câmara, mas já está assistindo para tantos outros concursos, fica aqui o meu agradecimento também a você. Eu volto em tantos outros vídeos, porque você sabe, sim, eu adoro estar aqui. Tchau!